Meio-dia, o Jornal Anhanguera chegando com as principais notícias do entorno de Brasília. 9 presos fugiram da cadeia de Águas Lindas. Eles abriram um buraco na parede de uma das celas. Mais detalhes eu te conto daqui a pouco. No bairro Parque Santa Fé, pais não estão conseguindo matricular os filhos de 5 anos. Thalia Santos. A escola informou que ainda faltam 6 alunos para completar a turma. Tem 19 inscritos e são necessários 25. No meio desse impasse, os pais só querem uma coisa: queremos nossos filhos na escola! E você vai ver também. Um homem morreu e 3 pessoas ficaram feridas em um capotamento em Formosa. Moradores no setor de Chácaras Anhanguera B se juntam para pedir asfalto e saneamento básico. E no esporte, tem os jogos da 8ª rodada do Campeonato Brasiliense. É agora, no Jornal Anhanguera, a primeira edição. Boa tarde e um bom início de semana para você. A gente abre essa edição falando que 9 presos fugiram da cadeia pública de Águas Lindas durante a madrugada. Os presos escaparam por esse buraco na parede nos fundos da cela. Eles usaram uma broca improvisada para abrir o buraco. Na hora da fuga, os agentes conseguiram recapturar um preso. Outro foi encontrado pela polícia militar minutos depois. Os outros 7 ainda estão foragidos. A cadeia pública de Águas Lindas fica dentro da cidade. O prédio é antigo e com vários problemas na estrutura. A unidade também sofre com a superlotação. Por nota, a Diretoria de Administração Penitenciária disse que abriu uma sindicância para apurar as circunstâncias da fuga. Disse ainda que um novo presídio com capacidade de receber 300 presos está sendo construído em Águas Lindas e deve ficar pronto ainda no primeiro semestre. Um homem morreu neste final de semana após o carro capotar na GO 116 em Formosa. 3 pessoas ficaram feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção em uma curva. O carro saiu da pista e capotou. O motorista morreu no local. 3 feridos foram encaminhados ao hospital de Formosa. Um paciente já recebeu alta e os outros 2 foram transferidos para Goiânia. E está na hora de dar voz à comunidade. Hoje nós estamos no Parque Santa Fé. É que pais não estão conseguindo matricular os filhos de 5 anos na Escola Municipal Professora Marlene Flores de Araújo. Quem explica isso para a gente é a repórter Thalia Santos. Pois é, realmente uma situação muito complicada essa pela qual os pais estão passando aqui. Eu estou com alguns pais de alunos aqui, na verdade realmente só alguns, porque ao todo são 19 famílias passando por essa situação, 19 famílias que têm crianças em idade escolar. Eles têm a escola aqui pertinho, mas os filhos não estão estudando porque a turma não abriu. Hoje, dia normal de aula, horário em que as crianças deviam estar na escola e a maioria está em casa porque a turma não abriu. Eu vou começar aqui conversando com o Paulo César, que está representando a maioria desses pais, vai falar comigo sobre essa situação. Paulo César, essa situação ela não é recente, né? A maioria colocou o nome do filho nessa lista no ano passado, mas foi só agora, na semana passada, que vocês ficaram sabendo que o filho de vocês não ia estudar aqui, foi isso? Isso mesmo. Eles informaram para a gente que tem 19 crianças, né? Precisam do número de 25 crianças e que era para a gente procurar a escola da Vila Guará para matricular essas crianças. Igual nós todos moramos aqui no bairro Santa Fé, atravessar essa BR-040, né? Que é um perigo essa BR-040. No período de chuva, de sol, imagina uma criança de 5 anos, eu com uma criança de 5 anos, de 2 anos, e no colégio, no sol quente de meio-dia, né, para deixar o meu filho, sendo que a gente tem escola aqui no bairro próximo e não abriram vaga porque só tem 19 crianças, exige um número de 25. E vocês só ficaram sabendo disso agora, ou seja, ainda não deu tempo deles matricularem nessa outra escola, né? Hoje, por exemplo, seu filho está em casa sem estudar, né? Sem estudar, porque deu o nome dele lá, está esperando abrir vaga lá também, porque segundo a escola tem um número também, abriram uma turma, tem 15 alunos, né? Deu o nome do meu filho, estou esperando abrir essa vaga também, meu filho está em casa, né? Infelizmente. Complicada essa situação. Obrigada, Paulo César. Vou conversar aqui com uma mãe também de aluno nessa faixa etária, né, de 5 anos. Vou conversar aqui com a Stephanie. Stephanie, para vocês aqui, imagino que seja uma situação muito complicada, né? Às vezes vocês precisam trabalhar, não tem com quem deixar a criança, a escola está aqui, mas não estão tendo aula. Verdade, a gente precisa muito, para quem tem crianças pequenas, para sair deslocado, seu local de convívio, para ir para outro colégio, não tem como, o tempo chuvoso e tudo, não tem como. A gente precisa de uma turma aqui para a gente.
Certo, obrigada, Stephanie. Bom, enquanto não aparecem esses outros 6 alunos para completar os 25 na turma, como pede a secretaria, a escola, os pais ficam nessa incerteza, sem saber se os filhos vão vir para cá ou não. Valéria, é uma espera, né? Vocês não têm muito o que fazer, tem que esperar para ver se vai completar a turma ou não, né? A gente tem que esperar, porque é a única coisa que não pode fazer, né? A gente está correndo atrás. Agora, colocar em outro colégio fica muito difícil mesmo. Eu tenho 3 crianças, para me atravessar aquela pista sozinha, eu não tenho com quem deixar. Absurdo, né? A gente imagina aí 19 crianças, enche uma turma, né? E já é um tanto bom para uma professora só. Dizem que já tem sala, já tem professor, só está faltando os alunos. 19 não é um tanto bom? Se tem o professor, se tem a sala de aula, né? 19 dá um tanto bom e é muito menino para uma professora só. Certo, obrigada, Valéria. Pois é, os pais já tentando fazer o que pode em casa, porque não sabem se o filho vai conseguir estudar esse ano. Obrigado pelas informações, Thalia. Realmente, 19 já são muitos alunos para uma professora só, né? Bom, a Secretaria de Educação de Lusiânia informou que essa pré-matrícula que os pais disseram aí na reportagem, na verdade foi apenas um levantamento feito pela escola. A Secretaria disse ainda que a unidade não é especializada em educação infantil, é uma escola de ensino fundamental. E isso só teria uma turma nessa faixa etária, de 5 anos, se houvesse então a demanda, ou seja, o número mínimo de 25 alunos. Segundo a Secretaria, existem outras escolas perto do bairro onde existem vagas para educação infantil. E em Valparaíso, o final de semana foi de protesto no setor de chácaras Anhanguera B. Os moradores se mobilizaram para cobrar melhorias para o bairro, como asfalto e saneamento básico. Na época de seca tem poeira e quando chove é essa lama toda aí. Está cada vez mais difícil para os moradores do setor de chácaras Anhanguera em Valparaíso. As ruas não têm asfalto e nem saneamento básico. Por causa da situação das ruas do setor, os moradores se uniram e resolveram criar um movimento para cobrar às autoridades uma solução para esses problemas. Várias placas, como esta aqui, por exemplo, foram espalhadas por todo o setor para chamar a atenção de quem passa por aqui. O movimento ganhou força e neste domingo autoridades compareceram ao bairro para ouvir os moradores. Estou com 3 cadeiras de rodas quebradas em casa devido ao trânsito, tá terrível, a locomoção, né, quebradas justamente pela falta da infraestrutura do nosso bairro. A população cobra uma verba de mais de 11 milhões de reais, um acordo que foi firmado entre a Prefeitura, Estado e Governo Federal em 2014. A verba é para resolver um dos problemas do bairro, saneamento básico, mas até agora nada de obra por aqui. Dependendo do Ministério da Cidade, está tudo pronto. Agora precisamos que a Saneago acelere o processo para que assine o contrato da construção da ET. O projeto para o dinheiro ser liberado vence em outubro e, segundo a Prefeitura, está em andamento. E enquanto a obra definitiva não chega, serviços paliativos serão feitos no bairro. Logo após o período chuvoso, nós vamos fazer um grande mutirão aqui no bairro Anhanguera, com máquina, roçagem, limpeza de lixo. A população que não aguenta mais esperar vai continuar cobrando. A gente já não aguenta mais. Todos os dias é o mesmo problema. Chove, buraco. Faz sol, buraco. Por nota, a Saneago informou que vai se reunir com representantes da Caixa Econômica Federal em Brasília na próxima quinta-feira, dia 1º de março, para discutir a liberação dos recursos para obras de saneamento no bairro. Agora, não é de hoje que a gente acompanha a situação desses moradores. Eles precisam mesmo ter pelo menos essa infraestrutura básica, saneamento básico, já diz o nome. E a gente está acompanhando essa história de perto. E agora está na hora da sua solidariedade. Hoje você vai conhecer a história de uma mãe que não tem dinheiro nem para dar comida para os filhos. A Fernanda tem 6 filhos e as crianças. O pai está desempregado. A situação dessa família está muito difícil. E você pode ajudar a mudar a história deles. Veja. A Fernanda é uma mãe dedicada, procura trazer a casa bem arrumada. Chegamos na casa dela de surpresa e ficamos impressionados com a organização. A dona de casa tem 6 filhos e mora com o marido nessa casa que o governo deu para eles. Ainda bem, viu? Porque ia ser difícil conseguir pagar um aluguel com o marido desempregado. Ele trabalhava no mercado e o mercado faliu, aí eles saíram.
entendeu? E até hoje eles não acertaram ainda os direitos deles. A situação ficou ainda mais complicada depois que o marido parou de receber o seguro-desemprego. Hoje eles vivem apenas com o auxílio do Bolsa Família, de R$ 190. A dona de casa conta que já teve dias que faltou comida mesmo. E aí o coração aperta. Quando eles pedem alguma coisa de manhã que não tem, aí eu fico um pouco chateada, né? Somente biscoito, os pequenos pedem muito. Farinha com café, eles comiam. Eles comem de manhã quando não tem nada, tem a farinha, eles comem. Hoje a família almoçou arroz e feijão. Mas a Fernanda não reclama, pelo contrário, agradece por ter o que comer. É claro que as crianças sentem falta. Eu gosto de comer carne. Enquanto isso, o marido da Fernanda, que é pedreiro, segue na luta procurando emprego. Mas o que ele conseguiu até agora foram só alguns bicos que ajudam na despesa. E a filha da Fernanda, a Sueli, ela também foi mandada embora. Ela trabalhava no mesmo mercado que o pai e foi desligada na mesma época. Desde então, ela está procurando emprego, ela ajudava nas despesas aqui da casa e ela estava me contando que está muito difícil. Sueli, além da experiência no mercado, você me disse que está disposta a trabalhar em outras áreas, né? O que você quer é um emprego. Isso, que eu quero um serviço, né? Para me ajudar também minha mãe. Desta vez, quem chamou nossa equipe não foi a própria família, foram os vizinhos, que resolveram pedir ajuda por eles. A Fernanda disse que já estava desacreditada, mas sentiu que esse é um sinal de que ainda há esperança. Eu espero que meu marido arrume um emprego, né? E que as coisas melhorem mais, né? Só quem é mãe sabe de onde tirar força para poder ouvir um filho pedindo comida e não ter o que dar, né? É uma situação muito complicada, uma situação muito difícil. E eu sei que você aí de casa pode ajudar de alguma maneira. Então, se você pode ajudar mesmo, liga para a gente, 3622-1600, entre em contato aqui com a gente vai te passar o telefone da Fernanda e te orientar como você pode ajudar essa família a mudar a realidade dessa família. E agora está na hora do futebol. A 8ª rodada do Campeonato Brasiliense começou nesse final de semana e o Lusiânia jogou em casa contra o Real. O azulão estava certo da vitória, mas o jogo teve um final inesperado. Lusiânia e Real entraram em campo com o mesmo número de pontos, 11 para cada lado. Com a bola rolando, os dois times começaram com aquele pique. Aos 15 minutos, o camisa 4 do Real fez essa falta dura em cima do Anjinho e levou o cartão amarelo. Depois da cobrança da falta, o jogador do Real desviou para escanteio. Índio, de cabeça, abriu o placar, 1-0 para o azulão. Aos 23 minutos, o Leão do Planalto tentou dar o troco. O jogador do Real cobrou a falta e o camisa 3 bateu para o fundo da rede. Mas volta o lance aí. O gol foi com a mão. Pode isso, seu juiz. Aí não vale, né? O juiz estava de olho e anulou o gol. O jogo foi esquentando, tava lá e cá. E nessa troca de passes, o camisa 14 do azulão foi lá e fez o segundo da partida, 2-0. Mas o Real não desistiu não. Aos 47 minutos, Dedé aproveitou o rebote e diminuiu o placar, 2-1. Na volta do intervalo, Lusiânia continuou buscando o ataque. Pedro recebeu a bola dentro da área e ampliou, 3-1. Com uma boa vantagem, o azulão foi ficando mais acuado. O Real começou a gostar da partida e, novamente, aos 47 minutos, já nos acréscimos, aconteceu o inesperado. Depois dessa cobrança de escanteio, a bola bateu no goleiro, na barriga do Vitor Hugo, depois na trave e, por último, nas pernas do zagueiro, mas no final acabou entrando. 3-2. E acredite, 1 minuto depois, Daniel aproveitou a bobeada do azulão dentro da área e mergulhou para fazer o terceiro do Leão do Planalto. A partida que até metade do segundo tempo dava para se ouvir olé da... terminou com vaias. De uma vitória que parecia certa para um empate amargo. A partida desse domingo aqui no Serra do Lago foi um banho de água fria para o Lusiânia. O time que controlou praticamente o jogo inteiro se deparou, mais uma vez, com o improvável. Eu acho que foi mérito dos caras, porque martelaram.
conseguiram. E desatenção nossa também, né, que aconteceu. E isso serve de lição, para que não aconteça mais. Final surpreendente mesmo, né? E o Formosa também jogou nesse final de semana. A partida foi contra o Paranoá. Só que o resultado não foi bom para o time goiano. A partida foi no estádio Augustinho Lima. Paranoá e Formosa ficaram no 1-1. O Formosa se esforçou muito e no primeiro tempo fez o primeiro gol do jogo. O time estava certo da vitória, mas no segundo tempo o jogo ficou empatado, com um gol marcado pela Cobra Sucuri. Com o empate, o Paranoá conseguiu sair da zona de rebaixamento. E na quarta-feira tem duelo dos times goianos. O Lusiânia vai enfrentar o Formosa. O jogo será no estádio Diogão, às 3h30 da tarde. Outros times também jogaram neste final de semana. Vamos ver então como é que ficou o placar. Rodô. Quem abriu essa 8ª rodada do Candangão foram Paracatu e Gama, que jogaram no sábado. O Gama levou a melhor e ganhou de 4-2. O Santa Maria jogou no domingo contra o Brasiliense, 0 para o Santa Maria e 4 para o Brasiliense. O Samambaia também zerou o jogo na partida contra Bolamense, que marcou um gol. O Ceilândia também entrou em campo e jogou contra Sobradinho. O jogo ficou 1-0 para o Ceilândia. Vamos ver então como é que fica a tabela de classificação dos times nesta 8ª rodada do Campeonato Brasiliense? Vamos aqui para o telão. Primeiro lugar continua o Gama, 16 pontos. Segundo, o Brasiliense com 16. Terceiro lugar, o Ceilândia. E aí o Lusiânia aparece na 7ª colocação com 12 pontos. E o Formosa caiu para a 9ª posição com 8 pontos. Nessa posição aqui, o Formosa já não passa para a próxima fase da competição. O Lusiânia, por enquanto, se mantém. E você, está procurando por emprego? Fique atento porque há vagas no Cine de Formosa. O Cine de Formosa oferece uma vaga para babá, 2 vagas para operador de trator, uma oportunidade para auxiliar de limpeza e uma vaga para operador e secador de grãos. Boa sorte! Então não perca essa oportunidade. Agora 12h17, o Jornal Anhanguera vai para o rápido intervalo comercial e a gente volta já.